Ser maduro na fé é conseguir defender a verdade sem arrogância, amar os irmãos sem convivência com o erro e viver de modo que Cristo seja o centro e não a sua opinião. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Manu e eu tenho 22 anos e aqui eu falo de Jesus, do reino, livros e afins. Coisas que eu amo fazer e falar. Mas hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá sendo um pouco polêmico, assim, nas últimas semanas, na bolha gospel. Eu acho que foi semana passada que teve a conferência do Dunamis, né? E eu tenho acompanhado na internet, TikTok, Instagram e afins, algumas pessoas que estão se posicionando contra isso, algumas pessoas que estão fazendo pronunciamento do porquê compareceram a esses lugares, a esse lugar, né, a esse evento. E eu confesso que eu fiquei pensando, mano, o que tá acontecendo? Porque assim, se você é novo convertido, provavelmente você, mais cedo ou mais tarde, vai ver que a questão doutrinária, pensar diferente em muitos ciclos e para muitas pessoas é um grande problema, é uma grande questão você seguir vertentes diferentes das deles. Eu não tô aqui pra espalhar fofoca nem nada, eu só quero trazer aqui algo que o Senhor tem falado comigo a respeito disso, porque antes disso ser uma polêmica na internet, já era uma coisa que eu conversava com os meus amigos e eu me preocupava no sentido das diferenças, qual que é o meio termo, o que a gente tem que fazer para identificar se é heresia ou não e afins. Para deixar bem claro, eu sigo uma vertente diferente, né, uma doutrina diferente da Dunamis ou da Zion. Eu me considero calvinista, eu sou reformada carismática, eu me considero reformada carismática. Na verdade, eu não sou muito cri-cri com essas coisas, porque o Senhor mudou muita coisa no meu coração a respeito disso e desse assunto. Se você não sabe, Dunamis é um movimento, não é uma igreja, é um movimento. Tanto é que se chama movimento Dunamis, né? Não é uma igreja. Então, quando você começa a pesquisar e começa a se aprofundar mais na palavra e nas doutrinas e começa a estudar a história da igreja e afins, você começa a perceber que existem diferenças, sim, dentro da igreja. Existem divisões até. E pessoas que não respeitam, né, a posição de outras doutrinas e vertentes cristãs. Mas, ao mesmo tempo, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que sempre houveram discordâncias. Por exemplo, 1 Coríntios 11, eu vou ler do 17 ao 19. Diz assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Ou seja, a gente percebe que é um problema do ser humano. Quando você olha para essas situações de um ponto de vista neutro, sem querer parecer certo, sem querer defender logo de imediato aquilo que você acredita que é certo ou errado, você consegue observar o problema em questão, que não é o fato de ter diferenças, porque é normal. Ninguém pensa igual a ninguém. É normal. Agora, quando há divisão, que é o que a gente percebe quando a gente consegue olhar de fora o que está acontecendo hoje na internet por causa do movimento Dunamis, você consegue ver claramente divisão e um pouco de arrogância e egoísmo, no sentido de que cada um quer provar que a sua verdade é a verdade, sabe? Então, o problema em si não são as diferenças, não são os posicionamentos diferentes. O problema em si é a divisão que isso causa. Quando a necessidade de você estar certo e o seu orgulho, porque isso é puramente orgulho, falam muito mais alto do que o amor. Em Romanos 14:1 diz assim: Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. E aí lá no versículo 4 diz assim: Quem és tu que julgas o servo alheio? Então, Paulo aqui ele instrui a gente a acolher aquele que é fraco na fé. Não é uma pessoa que não tem fé ou não acredita em Deus. Pode ser uma pessoa que pensa diferente de você. Acolhei o fraco na fé. Diz aqui, mas não para debater opiniões. Não para você
se de alguma forma se pôr como superior àquela pessoa por achar que a sua verdade é verdade, porque vai haver conflito e não é isso que a gente precisa. Tem momentos que não são oportunos para você expressar sua opinião acerca de algum assunto. Às vezes, o que é oportuno no momento é só acolher e amar. E é muito importante ressaltar que nem toda diferença é heresia, não é porque é diferente da tua interpretação bíblica que é heresia. Eu acredito muito que o Senhor ele se manifesta de muitas formas, ele é multiforme. Então, às vezes, o Senhor ele vai se apresentar para mim de uma forma, para o meu irmão de outra, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração e ele entende que às vezes você só vai ouvir daquela forma e o seu amigo só vai ouvir a voz de Deus, vai entender e perceber que é a voz de Deus de outra forma. Então eu acredito muito nisso, que o Senhor ele se manifesta, de acordo com a Bíblia, né, de diferentes formas. Quem sou eu para dizer como que Deus se manifesta ou deixa de se manifestar? É muito importante a gente perceber que existem verdades inegociáveis, que são as verdades centrais e pontos secundários. As verdades centrais e o que você precisa ver, se aquela igreja, se aquele ministro está seguindo aquilo, acreditar na Trindade, acreditar na cruz, acreditar na ressurreição e acreditar na graça de Deus. São verdades centrais, são coisas inegociáveis. E tem os pontos secundários, que é a forma de culto, a liturgia do culto, as manifestações espirituais, normalmente, né? É diferente de igreja para igreja. E os costumes são pontos secundários. Tem as verdades centrais, coisas inegociáveis que toda igreja cristã deve ter. E os pontos secundários, que é aquilo que difere, é aquilo que é relativo, sabe, cada igreja tem uma forma diferente. Você tem que observar, não é porque é uma pessoa que está num posto de liderança, que é uma pessoa importante na igreja, que é seu pastor, que é seu líder, que você vai aceitar qualquer coisa que é dita por ele. Então é muito importante que a gente questione, que a gente procure. Será que essa pessoa está realmente falando aquilo que a Bíblia está dizendo? Sabe, questionar não é pecado. Você pode questionar, você pode perguntar, você está aprendendo mais de Deus e é muito importante que você aprenda certo. E não só receba tudo o que um movimento, tudo que uma pregação, tudo que um pregador, tudo que um ministro está falando assim, sabe, de mão beijada. Procure, anote, busque. Chegue em casa depois do culto, pegue o que você anotou da palavra e procure na Bíblia se é aquilo mesmo, sabe? Questione, porque se você questionar, se você buscar por conhecimento e sabedoria, se você pedir conhecimento e sabedoria de Deus, vai te ser dado, mas você precisa buscar isso. Então, a gente tem que se preocupar com a pregação e com aquelas pessoas que levam a palavra de Deus quando a mensagem tira Cristo do foco. Quando aquilo que a pessoa tá falando tira Deus da cena, sabe? E foca só no ser humano. Aí você tem que se preocupar. Aí é preciso se posicionar. Não quer dizer que você vai abaixar a cabeça e aceitar tudo. Não, você tem uma responsabilidade. Você tem que combater as heresias. Você tem que se posicionar como um cristão. Mas isso não quer dizer que você vá se posicionar de uma forma soberba ou uma forma grossa, até porque isso vai contra a Bíblia, sabe? A gente tem que falar com amor, a gente tem que exortar com amor, com mansidão, mas sermos firmes naquilo, sabe? Sem denegrir, sem tentar de alguma forma ferir o teu irmão intencionalmente. Então fique atento, você só vai identificar que algo é heresia se você estudar a palavra de Deus. É por isso que é muito importante você estudar, você estar armado, você estar protegido contra isso e questionar. Olha, em Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. O próximo versículo: conforme disse antes e digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Paulo repete 2 vezes a mesma frase. Mas como é que você vai identificar se o evangelho que alguém está pregando é diferente,
né, desse evangelho aqui, da palavra de Deus, se você não busca, se você não sabe, se você não conhece. Entende? Não seja um crente burro, não seja um crente levado por qualquer vento de doutrina. Estude e seja seguro da sua fé. Você precisa estudar e ser seguro da sua fé. Em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, diz assim: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. A gente vê que hoje tem muitas polêmicas, né? Na igreja, em algumas igrejas, alguns grandes representantes da igreja. E a gente vê que existem pessoas que estão, milhares de pessoas sendo enganadas, a gente vê. E com certeza são pessoas que não leem a Bíblia, que não estudam, que não tiram tempo. E a palavra de Deus, Paulo diz que haveriam tempos em que não suportariam essa doutrina, porque essa aqui é a verdade. E a palavra de Deus, ela impacta, ela constrange, a palavra de Deus, ela causa desconforto na gente, porque nós somos pecadores, a gente precisa mudar, e ela transforma, sabe? Uma vez que a gente lê isso aqui e não é transformado pelo Espírito Santo de Deus, você não leu. É real, a gente está vivendo momentos, uma geração, um tempo em que as pessoas distorcem a Bíblia, tentam de qualquer forma tirar Deus da cena, tirar Cristo da cena para se colocar ali. Então a gente vê que nesses momentos e essas pessoas, essas mensagens são heresias. E você precisa se posicionar, mas para você se posicionar, você precisa entender para não ser enganado. Estude para não ser enganado. Ainda em 2 Timóteo, mas no versículo 2, no capítulo 2 e versículo 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Paulo instrui Timóteo a não discutir, mas ser amável com todos, pronto a ensinar, paciente para ensinar, corrigir com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Então, além disso tudo, você deve fazer o seu trabalho, você deve combater a heresia com mansidão, ensinando pacientemente, corrigindo, exortando em amor, mas sabendo que quem convence é só o Espírito Santo de Deus. Tanto é que ele coloca aqui, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Uma vez que a gente entende que é tudo obra do Espírito Santo, a gente não se desgasta brigando e gritando e tentando empurrar aquela verdade e goela abaixo as pessoas. Porque a gente sabe que quem trabalha é só o Espírito Santo de Deus. Quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem coisas que é um discernimento espiritual, que você tem que entender espiritualmente, sabe? Então, a nossa primeira ação não deve ser um julgamento superficial, assim, só pelo que você tá vendo. Você não viveu, você não está ali, você não sabe. Não tem como você falar que aquela cura realmente não veio de Deus. Como que você vai falar isso? Se aquela manifestação realmente não foi algo do Espírito Santo de Deus, sabe? Como que você vai falar isso? Como que você vai saber disso? Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus diz que nós conheceremos pelos frutos. Em Mateus 7,16, diz assim: pelos frutos os conhecereis. Se você pular ali pro versículo 19, diz assim: toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Versículo 20, portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, como é que você vai conhecer alguém? Alguém que realmente é transformado, alguém que está seguindo e está obedecendo o Senhor? Pelos frutos. Jesus está falando sobre os falsos profetas. Então, é por isso que ele está falando isso. Como é que você vai identificar que um falso profeta está falando uma falsa profecia? Pelos frutos. Em 1 João,
capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não acreditem em qualquer espírito, não acreditem em qualquer coisa. Por isso que eu disse lá no início, questionem, busquem, se informem. Sabe, eu não acredito que todos os dias vão ser de uma manifestação espiritual gigantesca, algo assim extraordinário, sobrenatural, que você vai ver anjos todos os dias. Não. O Spurgeon disse assim uma vez: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então, às vezes a gente se confunde muito e é por isso que a nossa fé não é firme, por isso que é como uma semente jogada no meio de rochas, não cria raízes. É por isso que você passa uma semana e você já se desvia e você não consegue permanecer. Por quê? Porque você vive de emoções daquele momento, daquela, e quando aquilo passa, você não sustenta. Não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai. Olha, a palavra de Deus instrui a gente a avaliar, instrui a gente a ter cuidado com essas coisas. Mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Seguindo essa dos versículos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21, diz assim: Mas examinando tudo, conservai o que é bom. Em outras versões diz, examinem tudo e retenha o que é bom. Observe, esteja atento, examine, busque, anote, pergunte. Não seja um cristão só emocionado, só levado pelas emoções, mas seja alguém com uma fé sólida, que não é levado por qualquer vento de doutrina. Eu vou ler uma frase aqui que eu anotei para concluir tudo isso. Ser maduro na fé é conseguir defender a verdade sem arrogância, amar os irmãos sem convivência com o erro e viver de modo que Cristo seja o centro e não a sua opinião. Então, olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo e observe, veja se você não está sendo egoísta, se você não está sendo arrogante, se você não está sendo prepotente, se apesar da sua verdade não conter heresia, a forma como você está expondo aquilo esteja carregada de pecado e carregada de arrogância e não ajude a outra pessoa a entender, mas afaste ainda mais ela da verdade. Então, você precisa ter domínio próprio, você precisa transparecer Cristo nas suas palavras e atitudes, na forma que você fala, né? Paulo disse para Timóteo, ele não disse para Timóteo só ficar ali, sabe, de stand-by, só observando aquilo tudo, para não agir com arrogância, para não ter alguma atitude grossa. Não, ele disse para corrigir, mas para corrigir com amor. E para finalizar agora de uma vez por todas, eu vou finalizar só com um versículo. Fica em Efésios, capítulo 4, no versículo 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E é isso, fica aqui o meu pensamento e minha opinião sobre tudo isso, de acordo com a Bíblia e com aquilo que o Senhor falou ao meu coração através da palavra dele. E é isso, gente. Amem uns aos outros, respeitem uns aos outros, mas combatam a heresia, corrijam em amor, tenham paciência ao ensinar, tá? Assim o nome do Senhor é glorificado. Um beijo, até uma próxima. Tchau!